Bom dia, pessoal. Bem-vindos, todo mundo. Para quem eu já dei oi aqui no Google Meet e para quem está na céu e eu não sei que está aí. Sejam muito bem-vindos. Legal que a gente esteja junto de forma tão híbrida hoje. Então, hoje a gente vai começar a série de estudos do Mundo Perdido do Dilúvio, que é um livro do Tremper Longman com o John Walton. A gente já estudou um livro do John Walton antes, né? Foi o Mundo Perdido de Adão e Eva, faz uns 2 anos já. Mas é legal a gente estar junto aqui de novo para estudar mais um livro juntos e poder discutir. Acho que as discussões que a gente estava tendo anteriormente vão ajudar bastante e vão nos, enfim, vão abrir nosso entendimento, nossos olhos para a gente pensar mais profundamente sobre o que a gente está lendo e ajudar futuramente também com próximas leituras. Então, a gente está se reunindo enquanto grupo local da ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que a gente busca discutir e vivenciar juntos um fazer intelectual, né, que glorifique a Deus e seja como luz na escuridão, né, que a gente possa brilhar com a luz que vem de Cristo no meio que a gente está, meio acadêmico ou não. Então, eu acho que hoje o Léo começa, né? E daí no próximo estudo é o Félix. E antes da gente começar, queria chamar o Arthur, que está aqui do meu lado, para fazer uma devocional e a gente pensar por que estamos aqui, qual é o nosso motivo maior nisso tudo. Então, vou deixar com ele e depois é com o Léozinho. Oi, gente, bom dia. Vamos ver cada um de vocês e até aqueles que eu não estou vendo. Como diria o pessoal do Jedi, que a força esteja com vocês. Brincadeira, mas pessoal, eu quero refletir com vocês no Salmo 92. Salmo 92, no versículo 5. É um salmo, de certa forma, conhecido, muitas vezes por questão da música que os vencedores por Cristo fizeram, deste salmo. Mas o Salmo 92, versículo 5, ele me diz, pelo menos lança para mim, uma grande luz sobre o que nós vamos fazer agora nesse momento de estudo, tá? Do mundo do perdido do dilúvio, tanto nesse encontro, quanto no próximo, quanto com outras coisas que a gente faz a respeito da palavra do Senhor. Porque, observa que interessante que o Salmo vai dizer. Quão grandes, Senhor, são os teus feitos e profundo os teus pensamentos. E ele vai discorrer depois um pouco sobre os ignorantes, aqueles que reconhecem ou não, mas o salmista, ele convida a gente a pensar em quão grandes são os feitos do Senhor e profundo os pensamentos dele. Para mim, uma das grandes sacadas para nós entendermos o que o salmista está querendo fazer e quando ele está querendo fazer isso, é o título do salmo. Geralmente nós temos os títulos que a Bíblia dão, né? Mas os salmos, eles têm o título da sua própria versão, né? Quando os salmos foram escritos, eles têm os títulos. E o desse, na minha versão, a NVT, tá. Salmo, cântico para ser entoado no sábado. Cântico para ser entoado no Shabá. Cântico para ser entoado quando as pessoas paravam a sua rotina e reconectavam seu coração a Deus. E nisso, eles reconheciam quem Deus era e aquilo que Deus fez, faz e fará por toda a vida. Como? Eles reunidos, parando, refletindo, pensando, eles falam: ok, hoje nós vamos ver sobre os grandes feitos do Senhor e quão profundos são os pensamentos dele. E olha que interessante, o dilúvio nada mais é do que um grande feito do Senhor e algo muitas vezes complicado para nós entendermos. Complicadíssimo. Mas é muito importante nós pararmos para refletir dentro dessa realidade e compreendermos esses grandes feitos do Senhor, entendermos aquilo que Ele tem feito, mesmo que para nós pareça ser algo um pouco mais cabeludo, um pouco complicado, ou muitas vezes muito desafiador, mesmo assim, as Escrituras nos ensinam
a refletirmos, a pararmos, acalmarmos o caos da nossa rotina e refletirmos sobre as grandes obras do Senhor, sobre tudo aquilo que Ele fez. E esse período que a gente vai estar agora nesses próximos encontros da ABC2 é para refletir sobre esse grande feito, o dilúvio, que hoje o Leozinho vai estar trazendo para nós, mas principalmente, além de perceber, de refletir sobre os grandes feitos do Senhor, nós nos aprofundarmos nos pensamentos de Deus. O que o dilúvio ele quer nos ensinar? O que esse estudo do dilúvio vai nos fazer para nos aproximarmos ainda mais de Deus, tanto academicamente quanto espiritualmente do nosso Senhor? Essa é a nossa reflexão que o salmista convida a mim, a você, a nós, a fazermos, refletirmos neste momento, nesses grandes feitos e nos aprofundarmos no sabedoria e nos pensamentos do Senhor. Quero orar? E aí já oro pelo Léo? Sim. Já oro pelo Léo e a gente segue. Pai, muito obrigado por essa manhã, onde nós podemos nos reunir. Pessoas que amam conhecer a profundidade da sua criação, os detalhes dela, pessoas que amam essa curiosidade científica, esse saber científico. Que o Senhor, nesse momento, cuide do Leozinho, que vai estar trazendo esse estudo, nos ajudando a compreender, a discutir, a refletir sobre alguns pontos sobre o dilúvio, mas, acima de toda essa parte acadêmica que nós fazemos, que é muito importante e que nos enriquece ao conhecermos, que dentro de tudo isso, nós possamos nos maravilhar com as suas grandes obras e nos aprofundarmos com seus pensamentos. Cuida desse nosso estudo, em nome de Jesus. Amém. Léo, é com você, amigo. Manda ver. Tá tudo funcionando bem. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom dia, galera. Bom dia, galera. Chegou o bolo? Muito bom. Chegou. O bolo chegou, galera da chamada. Infelizmente, vocês não têm bolo. Pois é, quem mandou não estarem presencialmente, né? Nós temos bolo. Tem gente já até comendo aqui, né? Então, galera, bom dia. Como fala daí, hoje a gente vai começar falando sobre nosso livro O Mundo Perdido do Dilúvio. Esse livro aqui, um pouquinho diferente, um pouquinho polêmico, um pouquinho não ortodoxo, né, onde John Walton, junto com o Tramper Longman III, vão defender uma outra leitura de Gênesis, né, uma leitura que, digamos, talvez não seja tão tradicional, mas a gente vai entender quais são as ideias dele, como que ele propõe isso, se faz, se não faz sentido. Vamos brigar, vamos discutir aqui. Vamos tentar entender, né? Olha só o que ele fala aqui logo na contracapa. Todos desejamos ser intérpretes fiéis da palavra de Deus, pois ao interpretá-la corretamente, asseguramos de que receberemos o benefício pleno de sua revelação. Consideramos que a Bíblia tem autoridade e queremos nos submeter a ela. A autoridade bíblica está intrinsecamente atrelada à intenção do autor. Por isso, devemos considerar o que o autor humano tinha a intenção de comunicar, se queremos entender qual é a mensagem de Deus. Duas vozes falam. O autor humano é nossa porta de entrada para o cômodo da mensagem de Deus e seu significado. Assim, ao ler Gênesis, lemos um documento antigo e devemos começar usando apenas suposições apropriadas ao mundo antigo. Devemos entender como os antigos pensavam e que ideias fundamentavam a sua comunicação. O autor vai seguir aqui já no prefácio também dizendo, né, que essa intenção não é oferecer somente uma única interpretação correta do texto, mas é uma interpretação baseada na convicção que eles também têm da Bíblia ser a palavra de Deus e fundamentada também nas evidências geológicas e de interpretações literárias, textuais, que a gente vai encontrar aqui, né? Não temos o objetivo de convencer o leitor às conclusões que chegamos, nem persuadi-lo a adotar nosso modo de pensar. Antes, buscamos chamar a atenção a informações que nos ajudaram enquanto lutamos para entender os textos. Se o leitor considerar as informações úteis e benéficas, ficaremos gratos. No entanto, para o leitor que não aceitar nossas descobertas, a gente vai lá e briga com eles. Não. Crendo que a Escritura faz alegações que exigem outras conclusões, esperamos ao menos ter mostrado nossa interpretação particular, resultado de uma interpretação fiel. Eu achei muito interessante ler esse livro, como o Pedro Mata, aqui da CEL, tinha falado, como o John Walton sendo o autor um pouco ortodoxo, um pouco diferente. Né? Antes de eu ler o livro, ele me falou assim, é diferente, né? É aparentemente diferente do tradicional, mas o cara desenvolve muito bem as argumentações, as ideias dele. No mínimo, se você quer rebater, você tem que desenvolver uma boa argumentação também, né? Você tem que ser muito claro e ter estudado bastante para conseguir rebater. Então, concordando, discordando, é muito legal a forma como ele coloca a visão que ele vai apresentar aqui
de Gênesis. Ele coloca em 17 capítulos, todos chamados de proposições, né? Ao invés de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, proposição 1, proposição 2, proposição capítulo 3, e por aí vai. Eu achei interessante, por quê? O que são proposições? Na linguagem da lógica, ou da matemática, ou da linguística, ou de coisa, proposição é um enunciado verbal que pode ser suscetível de ser declarado verdadeiro ou falso, né? E é isso que ele põe, proposição, proposição, proposição 2. Propostas que ele está colocando de ideias para a gente pensar e, então, avaliar se consideramos como verdadeiras ou falsas. Como a primeira aqui, que ele já vai pôr. Gênesis é um documento antigo. É a partir dessa primeira proposição que ele põe a gente a pensar. E para a gente começar a pensar nisso, Gênesis é um documento antigo, ele faz uma analogia com uma questão de trânsito. Quem sabe o que significa isso aí? Caminhão na faixa da direita. Perfeito, Bia, perfeito. Quem sabia aqui? Vocês dirigem, né? Dirige. Você não dirige, como que você sabe, Júlia? Sua mãe dirige. Perfeito, né? Como é possível a gente saber o que essa placa significa? A placa quer dizer que caminhões sempre têm que estar andando na placa da direita. Contexto, né? Contexto. O autor começa dizendo que existem dois tipos de contextualização de informação, né? Uma informação de alto contexto e uma informação de baixo contexto. Um alto contexto seria aquela informação que é comunicada em um local, em um ambiente onde as pessoas sabem do que está acontecendo. Por exemplo, pessoas que dirigem vão entender o que significa essa placa, né? Ou pessoas que por algum motivo tiveram contato com pessoas que dirigem, alguma vez ouviram falar isso. As pessoas que não estão nesse contexto dificilmente vão saber que essa placa significa caminhões na placa da direita, né? Podem ter alguma interpretação que pode até chegar perto da verdade, mas pode estar muito longe, né? Contextualização. O quão perto você está do contexto onde aquela informação foi dita, para que a gente seja capaz de entender. E ele começa já dizendo, nós estamos muito longe do contexto cultural de quando Gênesis foi escrito, né? Ele usa aqui essa metáfora também de um rio cultural. Um rio onde ideias, outras proposições, uma cultura, uma língua e tudo, vão fluindo e onde todas as pessoas daquela época conhecem mais ou menos o que deve estar acontecendo por ali. Nós estamos muito longe, né? Quando a gente para para pensar em que ideias fluem no nosso rio cultural, que ideias fluem na nossa cultura hoje, que a gente pode levantar? Oi? Consumo. Mais alguma ideia? Consumo, muito bom. Consumo também, muito bom, obrigado, pessoal. Ele coloca algumas, olha, no nosso rio cultural hoje, a gente consegue pegar ideias como direitos, liberdade, capitalismo, democracia, individualismo, globalização, economia de mercado, naturalismo científico, universo em expansão, empirismo e leis naturais, né? São ideias que você pode saber um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas, no geral, todo mundo aqui na nossa sociedade ocidental, hoje em dia, vai ter uma vaga noção do que são essas coisas, ou vai interpretar textos, ideias de outros tempos baseadas nessas noções aqui. Quando a gente para pensar no rio cultural de povos antigos, ali, por exemplo, do Antigo Oriente Próximo, a gente pega ideias como a identidade comunitária, né? O controle abrangente e onipresente dos deuses, o papel do sistema do reinado, a adivinhação, a centralidade do tempo, o papel mediador de imagens e a realidade do mundo espiritual e da mágica. Alguém interpreta qualquer coisa hoje em dia baseado nessas coisas? Não. O rio cultural mudou, né? E é um grande erro, um grande equívoco que a gente pode cair, partindo de nossas ideias ali da esquerda, tentar interpretar ideias ali da direita. A Bíblia foi escrita para nós, com certeza para todos os cristãos de todas as épocas, mas ela não foi destinada a nós, né? E aí que tá. Ela não foi... Você fez uma cara de confusa. Ela foi escrita para nós, no sentido de que ela serve para... As verdades dela são eternas, né? Elas servem para nós também. Nossa proposta, a gente pode entender a salvação, mesmo que ela não tenha sido escrita no nosso tempo. Mas ela não foi destinada a nós porque foi escrita em um determinado tempo para determinadas pessoas com determinadas ideias de um rio cultural. Os destinatários diretos não somos nós, né? É isso que ele está levantando aqui. Os destinatários diretos deles
de quando a Bíblia foi escrita, são pessoas que tinham essas ideias aqui, daquele contexto, né? Enquanto nós temos aquelas ali. Quão importante a gente entender quem escreveu, quando escreveu, o contexto que estava, para quem, para que a gente não caia, talvez, em equívocos de interpretação. Né? Muitas ideias na Bíblia a gente pega desse jeito. Né? Por exemplo, quando diz que Jesus pensou com as entranhas. Né? Eu não lembro muito bem o versículo que fala, se alguém puder me ajudar, mas né, fala que Jesus pensou com as entranhas, que ele sentiu muito forte com as entranhas dele, né? Tipo, porque naquela época era entendido como tipo, o centro das emoções estava aqui, na barriga. Né? Hoje a gente entende que o centro das emoções está no coração. Né? A figura, metáfora que a gente usa, né? Estaria no coração. Quer dizer que, meu Deus, descobrimos cientificamente que, na verdade, não está no intestino, nem no coração, na verdade está na cabeça. Então a Bíblia é uma mentira. Não, ele usa uma figura daquele tempo, daquele rio cultural, para comunicar uma verdade eterna. A verdade por trás, a interpretação é eterna. A linguagem que ele usa é específica para aquele tempo. Né? Outra coisa, por exemplo, ali no próprio texto de Gênesis, ele vai usar sobre as águas acima do firmamento. Né? Todo mundo no mundo antigo, eles acreditavam que tinha um oceano cósmico, né? Que havia um oceano acima do céu. Mas ele não está dizendo que realmente existe um oceano, existem águas acima de nós. Né? Ele usa uma linguagem daquela época para descrever, o pessoal escreveu com coisas que eles entendiam. Né? Se a gente, de repente, descobre que, na verdade, não há águas acima do firmamento, águas no céu, meu Deus, acabou toda a autoridade da Escritura. Né? A Bíblia, na verdade, não falava a verdade. Não, ele usa uma linguagem daquele tempo para se referir a coisas eternas. Né? Significa, na verdade, a autoridade do texto está em outro lugar, não necessariamente na linguagem direta que ele usa, pois a linguagem foi usada num determinado tempo para determinadas pessoas. Onde está, de fato, a autoridade do texto, então? É a questão que ele levanta aqui. Se não está naquilo exatamente que ele diz, né? No que? Ele vai começar a dizer... Não está naquilo exatamente que ele diz, porque esse o que é uma forma usada culturalmente, condicionado. Ele vai falar que a autoridade, de fato, do texto está... A autoridade está atrelada à mensagem que o autor intenciona comunicar como agente da revelação de Deus. Embora, em última análise, a Bíblia tenha sido escrita para nós, ela não foi destinada a nós. A revelação que ela provê pode nos equipar para conhecermos a Deus, seu plano e seus propósitos, tornando-nos assim participantes com ele no mundo com o qual nos separamos hoje. Contudo, a Bíblia não foi escrita com o nosso mundo em vista. Nesse contexto, ela não é comunicada em nossa língua, não é dirigida à nossa cultura. Não antecipa questões sobre o mundo e suas operações ou outras ideias que resultam de situações e problemas modernos. E a mesma coisa, essa é a proposição inicial que ele usa para começar essa discussão a respeito de como que a gente vai começar a entender Gênesis. Gênesis é um documento antigo, foi escrito em outro tempo, em outra cultura, né? As coisas eram entendidas de forma diferente. Né? A mesma coisa em relação ao dilúvio. Né? Foi um acontecimento real. Ele vai defender que o dilúvio realmente aconteceu. Mas a Bíblia não descreve esse acontecimento de modo autorativo. Foi exatamente assim. Né? É muita forma como a gente tende a pensar hoje, tá? Ali, por exemplo, o empirismo, né? Aconteceu desse jeito, desse jeito, desse jeito. Ele vai defender que ele foi contada de uma forma que o mundo antigo entendia, mas hoje a gente tende a entender de uma forma diferente, né? A revelação de Deus não seria o acontecimento em si, é o que ele quer defender aqui, mas a interpretação deste acontecimento. Isso ele vai partir aqui para a proposição 2, Gênesis, capítulos 1 até o capítulo 11, né, que Paulo fez semana passada, né, uma grande passada lá, faz alegações sobre acontecimentos reais de um passado real. Ele já começa dizendo isso. O dilúvio, para ele, de fato, aconteceu. Né? Aconteceu em um passado real, foi um acontecimento real. A grande questão é como que ele era interpretado. Será que a gente interpreta hoje do jeito que eles interpretaram lá? Né? E ele já levanta esse problema aqui. O autor ou compilador destes capítulos, que incluem o dilúvio, intencionava que o leitor os considerasse acontecimentos ocorridos no tempo e no espaço. Aconteceu ali, daquele jeitinho, bonitinho. É o que a gente está tentando descobrir. Quer falar alguma coisa? Ah, tá. Né? Será que ele intencionava, de fato, sabendo que eles comunicavam as coisas diferentes, intencionava que
que esses acontecimentos fossem de fato entendidos como ocorrendo num determinado tempo, num determinado espaço, né? Vai dizer que eles não traçavam as linhas de interpretação e compreensão das coisas da mesma forma que nós, né? A gente pode pensar, por exemplo, em um espectro entre compreensões mais no âmbito da metafísica e mais do mundo empírico, né? Como que a gente entende as coisas hoje? Completamente para o lado do empírico, né? A gente faz muita ciência, a gente testa e vê se deu com os dados e tal, enquanto lá, já em tempos antigos, as coisas eram mais misturadas, né? Aquilo que acontece também sempre tinha uma ação dos deuses, né? Em todo o Oriente Próximo, tudo que acontecia tinha uma ação dos deuses. Então, metafísico e empírico, eles estavam mais misturados, não é que nem hoje que é completamente separado, né? As coisas lá se sobrepunham, né? Valiam mais, o que acontecia valia muito menos do que o porquê acontecia, porque tudo que acontecia tinha algum tipo de ação divina, né? De algum tipo de intenção dos deuses da época que queriam realizar alguma coisa, né? Então, vale muito mais a gente pensar em como naquela época as coisas estavam interpoladas, a interpretação metafísica do que os deuses queriam fazer e o que realmente havia acontecido, né? A interpretação é que valia. O que Deus estava fazendo, né? Essa pergunta que o significado dos acontecimentos, como por exemplo o dilúvio, deveria repousar, né? Ele coloca também como um reducionismo, a gente se preocupar demais em tentar provar a realidade dos acontecimentos, né? Jogar tudo para o empírico, tentar pensar quando foi que aconteceu, em que data será que aconteceu, né? O pessoal tenta fazer adaptações lá pela genealogia, foi sei lá quantos mil anos antes de Cristo, né? E como é que foi, até que onde que chegou. Ele disse que, segundo o autor, seria um reducionismo, porque seria colocar muitas coisas na nossa ótica de hoje, né? Tentar se preocupar demais em provar a realidade dos acontecimentos, em vez de aceitar a interpretação do significado teológico do que Deus queria falar através do acontecimento do dilúvio. Até porque o texto mesmo, ele não tem intenção de provar que o dilúvio aconteceu. Ele simplesmente diz como aconteceu. Ele conta que aconteceu, né? E eles simplesmente entendiam que aconteceu. Por que a gente passa, então, a provar? A gente tem que tentar entender o que aconteceu, mas, como mais importante, por que aconteceu. Proposição número 3 que ele coloca partindo disso. Gênesis de 1 a 11 emprega recursos retóricos, isso é, recursos de figura de linguagem, né? Recursos como, por exemplo, alguns recursos retóricos, né? Tipo a metáfora, analogias, né? Usar o sentido figurativo para falar alguma coisa. Quer dizer, Gênesis está ali empregando diversos recursos retóricos para comunicar a mensagem, que é a mensagem teológica, que é o mais importante. E daí ele pergunta isso daqui. Como sabemos quando o autor intenciona ser talvez figurativo naquilo que ele está dizendo? Se talvez não é concreto, direto, literal, e ele faz uma discussão aqui que ele fala, não vou diferenciar literal de não literal, porque às vezes o texto em si ele não está querendo ser literal, né? Ele usa, por exemplo, Salmo 23, né? Tipo, o Senhor é meu pastor, de nada me faltará. Alguém lê aquilo e entende que o Senhor é literalmente um pastor e que nós somos literalmente ovelhas? Sim, o Fernando balançou a cabeça. Né? Mas muitas vezes o texto, de fato, ele não foi escrito para ser interpretado de uma forma literal, mas sim de uma forma figurativa. A literalidade também inclui as figuras de linguagem que foram utilizadas ali, né? Como saber quando um autor, quando um texto intenciona ser figurativo ou não? Vocês têm alguma proposição para sugerir? Como saber se um texto está querendo ser figurativo ou não? Eu vou deixar vocês falar só para olhar com aquela cara de tudo errado. Tudo errado, tudo errado. A gente ter noção do absurdo. Boa. Tipo assim, tá usando uma figura, tipo a natureza, usa cores
Também não sei. O pessoal da chamada não está ouvindo, né? Esses comentários, né? Não muito, eu ouço só ruídos. Tá, não tem nada importante. Não sei. Não tem, o pessoal só tá falando besteira aqui, não liga não. E vocês querem falar outra besteira aí também, pessoal da chamada? Não, acho que já tá de bom tamanho. A besteira é Oi? suficiente. Tipo, palavras de como, palavras semelhante a, algumas coisas assim, você tem noção que não tem. Não, mas continua assim. Não uso essas palavras. Então, tá bom. É só isso, fim. Eu acho que quando ele faz um texto mais figurativo, ele tem menos explicações desse texto. Ele já pressupõe que aquela pessoa que vai ouvir vai entender o que ele quer dizer com aquela metáfora. Então, eu acho que nesse ponto ele joga um texto figurativo. Calma. Ele não precisa explicar algumas coisas para o público-alvo, porque o autor já sabe que o público-alvo vai entender aquilo. Eu não preciso explicar a placa de trânsito para quem dirige, mas eu preciso explicar para quem não dirige, dando o exemplo do Léo. Aí, no caso do texto bíblico, ele usa de metáfora sem explicar muito, porque ele sabe que quem vai ouvir vai entender que aquilo é metáfora, ou que aquilo é intencional, que aquilo é literal. Mas eu pensei nisso agora também, então... Você vê como o alto contexto e o baixo contexto, né? Para quem você está se comunicando vai entender se aquilo é literal ou não, né? Como, resumindo o que você falou, né? Mas aí, tipo, parábolas são textos figurativos e Jesus falou, tipo, tendo ciência de que a galera não ia entender completamente também, né? Mas... Eu não sei, eu também não sei. Eu gostei das ideias jogadas, acho que é por isso que é mesmo que a gente pode seguir. Eu colocaria aí também sobre onde que o texto está sendo utilizado depois de escrito. Por exemplo, a gente pode escrever um texto super, assim, seco, assim, né? Tipo, super literal, assim, só que esse tipo de texto é usado para ensino, assim, sabe? Aí ele meio que se torna meio um texto figurativo, assim, né? No sentido de que, quando ele está sendo usado para ensino, né? O que era literal agora é uma figura do que tipo assim, uma figura de alguma moral que está sendo passada ali também, né? Então tem isso também, né? Acho que tem muito a ver com, tipo, se tem alguma moral atrelada ali. Pode continuar? Você vai? Não, bom, não sei, não vou acrescentar nada sobre a questão do figurativo, mas eu não sei, é porque o povo do Antigo Oriente, eles tinham uma visão do que é verdade ou do que é literal diferente da gente. Tá? Ah, tá bom. Como a gente já vive numa era assim, pós surgimento da ciência, a gente acha que o que é verdadeiro é só aquilo que é exatamente empiricamente provado. Analítico, isso. E para eles, uma figura não significa que não esteja se referindo a um fato verdadeiro. Tipo, não é como se fosse um interruptor que a gente liga para cima e é figurado e para baixo é literal. Né, para eles não tem essa divisão clara que tem para a gente. Era uma ideia assim de mistura das coisas. Uma história figurativa ela pode estar falando de um evento que foi verdadeiro, mas da forma como eles querem interpretar. Então, é meio que assim, essa diferença entre verdade e mito, eles não tinham como a gente tem, da mesma forma que a gente tem, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas aí... Parabéns, vocês não fazem ideia do que estão falando. Brincadeira. Brincadeira, muito bom, muito bom. Todos pegaram bem. Achei legal quando você pegou ali mesmo a questão de
do contexto, e quando a Júlia falou, a Júlia já matou lá no primeiro mesmo, da noção do absurdo, né? O autor vai falar, nem sempre é fácil saber, ter essa clareza, né? Mas segundo ele considera que seria figurativo, não seria dessa forma literal, quando qualquer outra interpretação é mais trabalhosa de se fazer, né? Como, por exemplo, eu citei ali o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sou literalmente uma ovelha? Não. Né? O Senhor é literalmente o pastor? Hã? Você é a ovelha de Jesus. Amém. Né? Quando a interpretação talvez mais natural, mais comum, né, seja difícil interpretar de outra forma, né? Ele vai dizer que o próprio dilúvio ali seria, como o Mateus falou, para o povo ali era muito óbvio. Para o povo ali seria muito óbvio. O povo da antiguidade entenderia muito bem o que aquilo estava querendo dizer, segundo o autor. É isso que ele vai defender. E ele vai pegar algumas questões aqui. Existem linguagem figurativa clara, já em Gênesis 1 a 11, para a gente possivelmente considerar o dilúvio como figurativo ou não? Passa aí. Nossa, ficou muito ruim, né? Nossa, ficou bem ruim. Fernando, você pode ler aí o negócio? Pior que eu tenho minha colinha. Ele pega alguns exemplos que para ele seriam já algumas figuras literais ali, figuras não literais, né, figurativas ali já em Gênesis, né, como os animais saindo da terra em Gênesis 8:19, né, na interpretação dele aquilo não é uma literalidade saindo da terra. Deus abrindo os olhos de Adão e Eva em Gênesis 3:7, né, o sangue de Abel, quando diz que o sangue de Abel clamava do solo, o sangue de Abel estava literalmente gritando, não, né, é uma linguagem figurativa, do que está acontecendo. O sangue de Abel clamava no solo, ali. Né? E o último que está ali são os dias de Gênesis 1. Né? Para ele não são dias de 24 horas, né? Até porque o sol e a lua só vão ser criados ali no quarto dia. Né? Então, para ele são alguns exemplos que ele elenca ali como linguagem figurativa já em Gênesis 11. Né? Outra característica que ele também pega para dizer que ali também está cheio de linguagem figurativa são os anacronismos, que também vai ficar muito ruim de ler ali, né? Anacronismos, né? A ideia de algo histórico ser colocado em um momento histórico não condizente com a realidade, né? Tipo aquela cena lá do Game of Thrones que passou, que o carinha tava com um copo da Starbucks, assim, né, em cima, né? Vocês viram isso daí, né? O cara, tipo, mano, não faz sentido, negócio medieval tá com um copo da Starbucks ali. Anacronismo, algo de um tempo entre um e outro. E ele pega alguns exemplos que para ele seriam também anacronismos ali nesses primeiros capítulos de Gênesis, como ali, em Gênesis 4, né, os animais domesticados já na segunda geração da humanidade, né? Se você considerar o desenvolvimento da humanidade, seria muito difícil que isso acontecesse, né? Segundo ali, a primeira cidade já sendo construída na segunda geração da humanidade, em Gênesis capítulo 4. Né? Instrumentos musicais na oitava geração, né? Em Gênesis 4 também. Em Gênesis 4 também, a confecção de ferro e bronze na oitava geração. Alguns exemplos que ele pega de serão anacronismos do texto e que poderiam, ali, para ele, ser argumentos de como o texto não intenciona ser literal, historicamente preciso, assim, em todas as coisas, mas o que importa é a mensagem que ele quer falar. Não vou deixar você falar. Brincadeira. Pode falar. Os dois. Ele está defendendo que o povo ali entenderia isso, como que o que importa é a mensagem. São acontecimentos, por exemplo, houve animais domesticados, houve a criação da cidade, houve a confecção de ferro e tal. São acontecimentos que aconteceram. Mas o que o próprio povo entenderia que, poxa, já na segunda geração, será que já desse jeito? E que é a forma que a gente deveria olhar também, tipo, poxa, isso é um aparente anacronismo, né? Tipo, pelo desenvolvimento da humanidade, não seria exatamente desse jeito, né? É um argumento que ele levanta para dizer que, olha, o texto não é bonitinho, literalzinho, né? Ele usa figuras de linguagem, porque o que ele quer dizer não é... Porque o que importa é a mensagem. O que ele quer dizer? Ele levanta. O tempo todo é isso. Tipo, ele dizendo que o povo lá entendia claramente esses pontos que a gente está levantando. Ele escreve o livro para dizer que a gente tem que passar a entender desse jeito também, por estarmos muito distantes do nosso rio cultural deles. Passa aqui. E aí chega na proposição 4. Agora dá para ler. Que bom.
A Bíblia usa hipérbole para descrever acontecimentos históricos. O que é hipérbole? Um aumento das coisas, né? É uma linguagem figurativa, é uma figura de linguagem que usa de um exagero retórico, né, para querer comunicar uma ideia, né? Tipo, ele usa um exagero que não é verdade e obviamente é entendido como não ser uma verdade, mas para passar alguma ideia. Tipo quando a gente diz, como é? Tô morrendo de sede. Você tá literalmente morrendo. Se não beber agora, você vai cair direto no caixão? Talvez, né? Mas geralmente a gente usa como hipérbole, é um exagero. Tipo, eu já te falei 1000 vezes. Você contou 999 vezes e agora é 1000? Não, né? Tipo, esse negócio pesa uma tonelada. Não pesa uma tonelada, é que é muito pesado, é um exagero. Ou como o Fernando me falou semana retrasada, né? Que a galera entrega a alma pelo curso aqui na Unicamp. É verdade isso? Sim. Sim. Isso não é um exagero. Até vende se deixar. Isso é literal. Né? Mas são figuras de linguagem que a gente usa, né? Um exagero retórico para comunicar uma ideia. Não é que realmente a pessoa entrega a alma, né? Que pesa uma tonelada, que já falou 1000 vezes que você está morrendo. É um exagero para comunicar a força daquela ideia que você quer dizer. Como, por exemplo, a gente vê muitas hipérboles ali na Bíblia. Ele usa aqui como exemplo a conquista da terra prometida em Josué 1:12, que diz, Deus vai lá, conquista tudo, mata todo mundo e toma a terra inteira. E o texto diz que realmente conquistou tudo, matou todo mundo e pegou a terra inteira. Mas que poderia ser contrariado ali em Josué 13:24 e Juízes 1, quando diz que sobraram algumas pessoas ali, né? Se a gente for pegar essa literalidade do texto, é algum daqueles argumentos que às vezes algumas pessoas falam, olha lá, a Bíblia tem contradições, né? Tipo, aqui falou que matou todo mundo, mas depois falou que não tem todo, que sobraram alguns. Então, né? A Bíblia é mentirosa. Alguns tentam levantar esse argumento. Essa aparente contradição cai por terra se a gente considerar isso como essa figura hiperbólica, né? Ele exagera para dizer alguma ideia. E a ideia, por exemplo, que está dizendo ali em Josué, é falar sobre que, graças à presença de Deus na conquista da terra, Israel teve sucesso, né? Tipo, mostrar como Deus foi grande em ajudar naquela conquista. Mas não é que realmente foi todo mundo, né? Porque o próprio texto depois vai dizer que ainda teve algumas pessoas que sobraram, né? Que ele vai falar em outra parte. O autor usa intencionalmente uma linguagem universalista, né, dizendo foi todo mundo, dominou todo mundo, ok? E pretende transmitir de forma retórica que a conquista foi completa. Contudo, o relato não corresponde com o escopo geográfico da conquista, mas apenas com seu significado. Assim, o texto usa a hipérbole para estabelecer uma determinada ideia teológica, né? O que o centro de tudo, o autor vai girar em cima disso, que o centro de todas as coisas é a ideia que ele quer passar, né, a mensagem teológica que quer falar, e não o acontecimento em si. Não que o acontecimento não tenha acontecido, mas que o centro está na ideia que ele quer passar. Alguns historiadores ali do Antigo Testamento também colocam como... Essa era uma figura de linguagem comum em outros textos ali, né? Esse carinha ali, cadê? Eu não coloquei o nome dele, mas é um estudioso lá do Egito. E coloca, por exemplo, é um texto aqui uma estela, que era uma inscrição ali de Tutmés III, um faraó egípcio. O grande exército de Mitanni é derrotado em um piscar de olhos, perece completamente no fogo, como se nunca tivesse existido. Olha que exagero. Uau! Né? E é uma linguagem parecida com o que a gente vai encontrar na Bíblia também, essa linguagem exagerada, essa linguagem do exagero. Ele diz que é muito comum ali dos textos do Antigo Oriente ter essa linguagem de usar a hipérbole para descrever acontecimentos históricos, mostrando a grandiosidade deles, como foram grandes. Né? E aí levanta uma outra questão, como a gente já falou. Se isso não cairia, ser um argumento contra a inerrância bíblica, né? Que a gente tem muito forte para nós protestantes sobre a questão da inerrância bíblica. A Bíblia é inerrante, né? Tudo que ela fala é verdade. Mas às vezes ela fala umas coisas que não são exatamente daquele jeito. E aí, jogo para você de novo. Polêmica. Isso bate na inerrância bíblica? Na nossa doutrina da inerrância bíblica ou não? Não, porque a mensagem continua sendo verdade. A questão da inerrância está na mensagem, né? Ele traz aqui também a Declaração de Chicago, de 1978, sobre o que seria a inerrância bíblica. Né?
para embasar o que ele está querendo dizer. Afirmamos a propriedade de usar inerrância como termo teológico referente à total veracidade da Escritura. É a totalidade que é inerrante. Negamos ser adequada à avaliação da Escritura segundo padrões de verdade e erro estranhos ao seu uso e propósito. Negamos também que a inerrância é anulada por fenômenos bíblicos, tais como precisão técnica moderna, o registro de falsidades, o uso de hipérbole e números arredondados. Porque poderia se dizer, né, que tipo, vamos falar, 3.000 pessoas, né, foram batizadas lá em Atos. Né? Não, era 3.001, tá errado. Não, um número arredondado, obviamente. O arranjo do material em tópicos, seleções variáveis do material em relatos paralelos ou uso de citação livre, né? Ele pega isso aí para embasar a ideia de que esse uso do exagero, deixando informações não tão precisas, não necessariamente tira a inerrância bíblica, porque, como a Amanda falou, a inerrância está na totalidade da veracidade da Escritura, né? A mensagem que ele quer passar é que é inerrante. Passamos aqui para a proposição 5. Gênesis, então, apropriadamente, apresenta um relato hiperbólico do dilúvio. Finalmente, ele fez toda essa coisa aí para preparar a argumentação do que ele quer falar sobre o dilúvio, né? E Gênesis, para ele, vai apresentar um relato hiperbólico do que é o dilúvio, né? Argumentamos que o emprego da retórica universalista para retratar o impacto e significado do dilúvio como um cataclismo cósmico não significa que o antigo israelita, o autor de Gênesis, considerasse universais seu escopo físico ou alcance geográfico, né? Não significa que necessariamente, então, as pessoas que estavam lendo, recebendo em primeira mão aquele texto, ouvindo aquilo, realmente achassem que foi o mundo inteiro, foi um alcance geográfico inteiro, ou que foi realmente isso que aconteceu, né? Ele está empregando ali essa hipérbole para uma mensagem que ele quer dizer. Vai usar também ali alguns empregos retóricos dessa linguagem universalista, como Lamentações 2:22, que ele diz: como se faz convocação para um dia de festa, convocaste contra mim terrores por todos os lados. No dia da ira do Senhor, ninguém escapou nem sobreviveu, aqueles dos quais eu cuidava e os quais eu fiz crescer. O meu inimigo destruiu. Ele está falando ali sobre a conquista de Jerusalém pela Babilônia, né? Não haveria sobreviventes em Jerusalém, segundo o texto ali, né? Ninguém escapou nem sobreviveu. Mas depois a gente descobre que alguns foram levados para o exílio na Babilônia e outros permanecem na terra, né? Mais uso da retórica hiperbólica, universalista, para descrever que foi muito grande, foi terrível o que aconteceu ali. Ou em Sofonias 1, quando ele coloca também como o dia do Senhor vindo a Jerusalém, que traria a destruição completa e universal da cidade. Se você ler o capítulo lá, você vai ver, ele diz que assim, o Senhor vai vir e não vai sobrar absolutamente nada da cidade. Sempre esse uso da linguagem universal, hiperbólica, para comunicar uma ideia, né? E para ele aqui sobre Gênesis, né? Em nossa opinião, né, a linguagem hiperbólica permeia o relato do dilúvio também, a começar pela descrição da não-ordem generalizada. A gente vê como, na criação, né, passa da não-ordem, né, para Deus, então, faz a ordem com a criação, e então há uma desordem com o dilúvio, né? Mas ele diz que havia uma desordem, uma não-ordem ali, estava voltando a não-ordem generalizada. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Toda a inclinação do coração de todas as pessoas. Ele coloca essa não generalizada, era todo mundo. Mas depois ele diz, Noé, tinha gente boa ali no meio, né? As dimensões da arca é outra, para ele ali, um relato hiperbólico do dilúvio. 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura, trazendo para as nossas medidas de hoje, né? Ele diz, não teria existido nada remotamente parecido com a arca no mundo antigo, né? As próprias dimensões, ele argumenta que seria um barco grande demais para poder ser construído, e se pudesse, não seria estável, segundo ele, né? Ele diz que até teve um maluco lá, ó. Sempre tem uns malucos, né? Para tentar ver se as coisas é verdade. Cadê? Tem o filme lá, o Todo-Poderoso, né? O 2, que o cara tenta construir. Mas tem um maluco que tentou fazer uns anos atrás, em 2016. É a primeira foto lá da esquerda, de cima, né? Um maluco lá nos Estados Unidos que tentou fazer uma réplica em tamanho real da arca, e ele mostrou que poderia até ser construído, né? Mas o autor aqui do livro também vai dizer que foi construído com muitos materiais de hoje em dia, né? Por exemplo, parafuso, né? Por exemplo, guindastes, por exemplo, pessoal muito mais qualificado, né? Então ele vai dizer, olha, construiu, dá até para entrar dentro lá, eu peguei a foto só que
não lembro quando a foto não pegou aí no meio, né? Mas tipo, a gente pode visitar um dia, vamos. Né? E ele ainda diz, até essa tentativa, né, de construir a arca, né? Dá para fazer, mas segundo ele seria muito instável, e as próprias dimensões da arca para aquela época não teria existido nada daquele jeito. Né? Ele fala que até outros, aqui ó, seria aqui ó, o primeiro da direita, em cima, seria o maior navio de Roma daquela época, e ainda assim ele é 25% menor do que o tamanho da arca. Né? Os de baixo ali são alguns dos navios, os maiores navios também construídos já aqui pelo século XIX, XX. Oi? O Pérola Negra. Né? E ele fala, navios dessa proporção, com os materiais, as dimensões, não seriam estáveis na água. Até hoje em dia ele fala que os navios aqui embaixo também não eram estáveis na época que eles foram construídos. Tá? É uns desenhos, eu não consegui pegar nenhuma foto, obviamente. Eu não consegui pegar nenhuma foto desse navio. Vocês demoraram para entender ainda, galera? Seria estranho, né? Ah, não, calma aí. Proposição 6. Gênesis retrata o dilúvio como um acontecimento global. Cadê? Bom, e aí ele vai ser honesto também aqui para dizer, né, que tipo, poderia parecer que ele está dizendo que o Gênesis aconteceu só ali e tal, mas ele fala, não, o que o texto está dizendo? Né? Gênesis retrata o dilúvio, sim, como um acontecimento global. É isso que o texto fala, né? Mesmo que ele está ali argumentando que é uma retórica hiperbólica, o texto fala isso. O texto fala que é. Né? Ele levanta que alguns estudiosos tentam levantar como se tivesse sido um acontecimento local, né? A região fala que aconteceu, e levantam alguns textos, por exemplo, tentar dizer que a palavra terra, toda a terra, poderia ser traduzida como região, né? E que, numa determinada visão, poderia até fazer sentido, mudando ali. Ai, eu tinha deixado em negrito, mas sumiu. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, risca e coloca região. Toda vez que aparece terra, riscaria e colocaria região. É uma possibilidade de interpretação. Ele coloca ali um contra-argumento para ele mesmo. É bem honesto, eu acho isso. Né? O Senhor está na terra, poderia ser entendido como região, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a risca terra, região, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra, e ali é a terra mesmo, o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos aves do céu, arrependem-me de havê-los feito. Né? Gênesis 7. Depois de 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então Deus lembrou-se de Noé e todos os animais selvagens e bens domésticos que estavam com ele na arca, enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Noé ficou sabendo que as águas tinham vindo sobre a região. Estava falando errado, né? Desculpa, sobre a região. No 27º dia do segundo mês, a região estava completamente seca. Ele levanta que há essa possibilidade de interpretação que alguns estudiosos tentam colocar de que essa palavra, a palavra eretz, só para parecer mais intelectual, né? Não sei nada de hebraico, que poderia ser, que geralmente é traduzida como terra e dá essa interpretação de ser global, mas que há alguma tentativa de alguns estudiosos de tentar colocar como algo local, que ela poderia ser traduzido como aquilo aconteceu somente naquela região. Né? Ele diz que pode ser uma tentativa nobre, mas que ele mesmo não se convence disso, até porque o texto não fala isso. Né? Ele diz, se for para dizer que não foi universal, tem que ser por outros meios, porque, querendo ou não, o texto está falando que foi um dilúvio de proporção, de um acontecimento global. E ele levanta algumas questões para isso. Se fosse algo regional, simplesmente, por que não simplesmente pedir para Noé e a família se mudarem? Vai ter uma chuvona louca aí. Vamos para outro canto. Vamos para outro canto. Né? Mas não, o texto diz, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Ele vai levantar vários argumentos, vários
focos que ele pega no texto que indicariam muito mais para algo global mesmo. É isso que o texto está dizendo, né? O pecado humano é o bico, sei lá, abrangendo todo ser humano, não apenas alguns de determinada área, né? Quando ele fala ali que todo mundo tinha. 2, Deus se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, é o que ele diz. Não apenas alguns de determinada área. Como juízo de Deus, o dilúvio é a primeira parte da recriação que ele queria propor. A primeira fase descreve o planeta como uma bolha de água que, após 6 dias de criação, é levada à ordem funcional. O dilúvio é, portanto, o inverso da ordem. Deus sujeita o mundo a um estado de caos, a não ordem, com o objetivo final de restabelecer a ordem. Nesse cenário, então, o dilúvio, obviamente, teria de ser universal, para o propósito divino ali. 4. A necessidade de pares, e alguns casos de pares de animais na arca, incluindo pássaros, demonstraria, então, um dilúvio universal, não apenas local. O tamanho do barco remete a águas diluvianas, muito além de um dilúvio local também. Mesmo que ele está falando que as próprias dimensões seriam exageradas, né? Ainda assim, se o texto diz isso, ele estaria remetindo a algo muito maior do que uma mera inundação local. O fato de que as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram indica um dilúvio universal. E a própria altura das águas, né, que diz que ficou 7 metros acima dos picos montanhosos, né, bem como a menção generalizada das grandes montanhas de Ararat, lá no Gênesis 8, né, apontariam para a inundação local. Cobriram todos os montes da terra 7 metros acima do maior monte da terra. Né. Então, isso, obviamente, é algo no texto que indica que, poxa, cobriu o mundo inteiro. Né. Então, ele diz, não tem, para ele é meio difícil argumentar simplesmente mudando a palavra, o significado da tradução da palavra, de que seria algo local. Ainda assim. Porque o texto coloca isso como sim, um acontecimento igual. Mas, para ele, é uma retórica intencionalmente universal. Seu impacto e importância, que são universais. Não necessariamente o seu alcance geográfico. Mas ele levanta isso para dizer, temos que admitir que o texto fala isso. Caminhando para o fim, vou colocar junto aqui a proposição 7 e a proposição 8, quando ele começa a trabalhar sobre outros textos ali do Antigo Oriente Próximo. A antiga Mesopotâmia também tem histórias de um dilúvio universal. Os outros povos ali, a Síria, a Babilônia, o Egito, também tem outros textos a respeito disso, com relatos parecidos. Né? E a 8, o relato bíblico do dilúvio compartilha similaridades e diferenças com essas narrativas diluvianas do Antigo Oriente Próximo. Né? É aquilo que alguns até vão levantar. Né? Tipo, então a Bíblia copiou outros textos, né? A Bíblia copiou ideias de outros mitos que estavam lá. Já ouviram isso? Né? Eu já ouvi um monte, né? Que a Bíblia não é original e tal. Mas ele vai dizer que não faz sentido usar esse argumento para tentar desmarcar a verdade bíblica. Porque, voltando, é o rico cultural. É o rico cultural. Todos esses povos tinham alguma ideia de que havia um dilúvio, que um dilúvio teria acontecido. A grande questão está na interpretação que cada um desses povos deu para essa história de um dilúvio acontecido no passado remoto. Né? E a interpretação dada, como eu disse, a interpretação é que é inspirada por Deus, é que coloca a história bíblica como a verdadeira. Ele levanta aqui, algumas similaridades e diferenças que a gente vai encontrar. Eu não vou falar uma por uma aqui, senão a gente vai tomar muito tempo, mas que o relato do dilúvio vai encontrar com outros relatos de histórias de dilúvio em outros textos antigos. Por exemplo. A representação dos deuses, as suas prioridades e a sua administração do mundo, né? Enquanto a gente tem no relato bíblico um Deus ali que administra todas as coisas, né? Nos outros ali é mais um contexto politeísta, né? Enquanto Deus está ali querendo colocar a ordem, né? Ele gera uma desordem através do dilúvio, mas com o propósito de causar ordem. O objetivo dos outros deuses, às vezes, é diferente. Né? Como que eles administram o mundo? Qual que é a prioridade? As razões para o dilúvio? Por que aquilo aconteceu? Né? Por que aconteceu? Deus quer restaurar a ordem. Né? Enquanto, por exemplo, em outro dos textos aqui, acho que é o papel de Gilgamesh, eles estavam simplesmente cansados do barulho da humanidade. Né? O povo estava fazendo muito barulho, então manda matar todo mundo. Né? Porque os deuses não conseguiam dormir. A abrangência do dilúvio, o terceiro ponto ali, né? Enquanto os relatos ali dos outros povos da Mesopotâmia são tanto vagos para qual foi essa abrangência, pegou o mundo inteiro, não pegou, né? Na epopeia de Gilgamesh ele diz que dá para ver o litoral, a beira do mar, dá para ver alguns lugares que eles estavam, né?
Já em Gênesis descobre absolutamente tudo, né? Ele descobriu as montanhas 7 metros ainda. Né? A duração do dilúvio, quanto tempo durou? Né? Alguns relatos mesopotâmicos duraram 7 dias, 7 noites. Já em Gênesis a chuva dura 40 dias e 40 noites. Então, são similaridades e diferenças que você vai encontrando. Não dá para dizer que simplesmente foi copiado, né? A ideia de um dilúvio estava ali, naquele meio cultural, e cada um interpretou de um jeito, cada um foi falar de um jeito. A identificação do herói, quem que é poupado, né? Em outras histórias ali, todo mundo tinha que morrer. Já na história bíblica, Deus poupa Noé, né? E tem outra questão que ele levanta ali também, né? Que hoje a gente tende a dizer, até por causa do filme lá do Todo-Poderoso, né? Que se alguém chega e fala, Deus me mandou dizer que vai construir para construir uma arca, porque ele vai mandar um dilúvio. Todo mundo vai falar, que isso, né? Que absurdo, né? O que será que os povos da antiguidade pensariam? Será que eles seriam céticos como nós? Será? Hoje a gente tem o ceticismo, né? Como assim? Lembra o Rio Cultural? Ele levanta lá que provavelmente a galera saíra correndo para dentro dessa arca o mais rápido possível. O quê? Os deuses falaram que vão mandar uma inundação, alguma coisa? Né? Ele levanta que, tipo, o anúncio de que os deuses poderiam exterminar todos, né? Os povos antigos talvez estariam muito mais prontos a se proteger dentro de uma arca, né? Interpretações completamente diferentes dos nossos tempos, né? A descrição do barco, ela muda completamente como é esse barco que foi construído, que teria sido construído, os mecanismos do dilúvio, a geografia cósmica, o lugar de repouso, onde que parou esse barco depois, os pássaros que são usados em todas as histórias, pássaros são mandados depois para ver se ainda teria terra, mas esses pássaros são usados de forma diferente, os pássaros são de espécies diferentes, né? E eles têm significados diferentes, os pássaros que são usados ali também. Né? Em todas as histórias, depois de sair, depois que acaba o dilúvio, é feito sacrifício, né? É feito um sacrifício para apaziguar os deuses ali, depois da história da Mesopotâmia. Noé também, ao sair, faz um sacrifício para Deus. Né? O pós-dilúvio, o destino do herói que acontece depois, o contexto histórico, o uso literário e o propósito, de fato, do porquê tinha acontecido aquilo. Né? São todos pontos em que a gente encontra similaridades com os povos, mas também divergências e, principalmente, a interpretação daquilo muda completamente. Por que aquilo teria acontecido? Né? É uma história teológica, basicamente ele vai dizer. Gênesis ele é uma história teológica. Os povos da antiguidade todos tinham essa ideia de um dilúvio, mas Deus inspirou ali ao povo de Israel a contar essa história para dar uma determinada mensagem, para falar algo. E ele utiliza de todo esse tipo de linguagem para o que ele queria falar. Eu vou caminhando para o fim, porque semana que vem o Félix continua, tá? Mas eu vou pegar uma parte dele que dá um belo resumo aqui do que seria... Oi? Não preciso de autorização de ninguém, faço o que eu quiser. Félix está na chamada, não está? Desculpa, Félix. Posso falar aqui? O início da proposição 9 já dá... Ele faz um resumo aqui de tudo que a gente falou, e se ele quiser, ele repete depois, daqui a 2 semanas, porque dá um gancho porque ele vai começar a falar. A proposição 9. Um dilúvio cataclísmico local é descrito intencionalmente como dilúvio global, para fins retóricos e por razões teológicas. A narrativa trata, assim, de acontecimentos fatuais. Ele não diz que o dilúvio não aconteceu. Ele aconteceu, mas que ele é contado de uma forma para expressar uma mensagem. Toda história seletiva interpretada segundo a intenção do autor ao comunicar-se com seu público. O foco do autor de Gênesis é teológico no sentido de ele estar interessado em descrever Deus e seu relacionamento com suas criaturas humanas. Nesse sentido, Gênesis 1 a 11, especificamente o 6 a 9, é uma história teológica, e assim está em relação de continuidade com depois, Gênesis 2 a 50. É tudo uma introdução, ele está ali nesses primeiros capítulos mostrando quem é Deus, e essas histórias servem para mostrar a grandiosidade de Deus, o que ele quer falar para esse povo, que depois ele vai começar a construir a partir de Gênesis 12. Entretanto, esses capítulos dizem respeito ao passado remoto, cujo foco é o relacionamento de Deus com o mundo inteiro, não com uma única família. O relato bíblico descreve retoricamente o dilúvio como uma inundação global. Sob uma análise mais rigorosa, tentativas de interpretar o relato como se ele descrevesse apenas um dilúvio local não são persuasivas, né? Ou seja, ele pode até ter sido, mas o texto diz que foi global, porque é isso que ele quer dizer, é isso que a ideia que ele quer passar, é isso.
Aqueles que argumentam em prol de uma interpretação diluviana local, bem como os que interpretam como dilúvio realmente global, falham em reconhecer o molde retórico da história. Aceitamos a vasta conclusão científica de que registros geológicos, e isso é o que o Félix vai falar melhor no nosso próximo encontro, registros geológicos não contêm evidências de um dilúvio global em nenhum ponto da história da Terra. Percebemos o uso de linguagem hiperbólica na apresentação da história do dilúvio. Hipérbole exagera a fim de produzir um efeito ou estabelecer uma ideia. A desordem causada pelo pecado é universal. O juízo é a destruição de quase toda a população para o restabelecimento da ordem, e as águas do dilúvio chegam a quase 7 metros acima das montanhas. Semelhanças entre os relatos bíblicos e mesopotâmicos do dilúvio resultam do fato de que os israelitas e os mesopotâmios flutuam no mesmo rio cultural. O acontecimento que estimulou o surgimento dessas histórias estava no passado distante. Diferença entre os relatos bíblicos e mesopotâmicos são de interesse primário para nós, visto que estamos interessados particularmente na apresentação literária e teológica da história. Mais uma vez, ressaltamos que, embora Deus esteja presente nos acontecimentos, eles não são inspirados. Sua apresentação e interpretação, sim. Né? Então, é basicamente isso que ele vai falar aqui na parte 1 e parte 2. Né? O dilúvio como tendo sido um acontecimento, sim, mas exagerado de uma forma retórica para mostrar o que Deus quer falar através dessa ideia. Por que Deus teve que destruir todo mundo? Por que ele teve que pegar uma pessoa ali? Qual que é o propósito da arca? Né? Isso vai ou não vai ter algum link ali com, por exemplo, o Apocalipse depois? Vai acabar tudo, mas ele vai proteger alguns ali. Né? E aí? É tudo uma ideia, uma história teológica. É a forma como ele resume a história do dilúvio. E para daqui a 2 semanas, então, o Félix continua aí para pegar mais polêmicas, né? Não façam perguntas para mim, tá? Façam para ele, porque daí ele vai pegar o... Não, deixa eu enrolar. Olha, eu vou contar uma piada. Deixa eu... já falamos sobre isso, né? Perguntas para qualquer pessoa que não seja eu? E aí, gente? Obrigada, Léo, pela apresentação. E aí? Valeu, Léo, foi bênção. Não sei como tá a organização aí na CEL para as perguntas, mas eu acho que vocês podem se autogerir e passando o microfone. Enquanto o pessoal se organiza, eu acho que eu queria começar com uma, mas estou falando de um lugar em que eu estou meio atrasado na leitura, né? Então, o que eu vi é que ele meio que vai alternando, ou aliás, ele usa 3 termos. Ele usa dilúvio universal, dilúvio global e dilúvio local. Queria só que você destrinchasse a diferença entre esses termos, principalmente entre o global e o universal. Pergunta pro Félix semana que vem. Brincando. Notado. O local seria o dilúvio na região ali mesmo. Né? O global e o universal, ele não faz, que eu me lembro, ele não faz nenhuma distinção, assim, clara, a diferença. Mas lembrando da leitura, o que eu penso é que quando ele diz global, ele está se referindo mais em questão de argumentos geológicos para um argumento global, enquanto quando ele usa a palavra universal, ele está basicamente se referindo à mesma coisa, mas tipo, já tratando da questão do dilúvio universal como uma ideia teológica, né? Uma ideia teológica de que o dilúvio matou todas as pessoas porque era, né, tipo, por causa de toda a depravação de toda a humanidade, então um dilúvio universal foi necessário, né? A impressão que eu tenho é isso, o dilúvio universal talvez seja isso. A ideia teológica de um dilúvio que destruiu tudo, enquanto um dilúvio global seria, de fato, um acontecimento de um dilúvio que destruiu o mundo inteiro. Entendi. Eu estava suspeitando de algo assim também. Obrigada, Léo. Não é uma pergunta, é só um comentário que eu lembrei do que o Paulo On falou na semana passada também, né? Que é importante a gente ter em perspectiva que a população não tinha o tamanho que tem hoje.
Então, a população era bem menor, e essa população também estava distribuída numa região bem menor do globo do que... Então, não era o mundo que a gente tem hoje, era uma população bem menor, numa região menor do globo, né? Sim. Mas eu queria só entrar nesse assunto. Desculpa, gente, eu não sei o que está acontecendo, se eu estou cortando alguém. Mas a gente estaria falando de quantos mil anos atrás, mais ou menos? Quanto antes de Cristo? Sugeriram aqui de A gente pesquisar está no rindo Google. aqui porque o Matheus perguntou para o Léo em que ano foi o dilúvio. Tipo assim, é a pergunta de 1 milhão de reais. É pergunta, né? O Google deve saber, com certeza. Com Não, certeza mas tem a alguém gente... no YouTube tentando responder essa pergunta. É por volta de 2000 antes. 2 mil anos Igual a de gente. Cristo? Não tem Isso. como, não tem como. Não, narrativamente bíblico, porque Abraão vem com 1500 mais ou menos antes de Cristo, e Gênesis 11. O dilúvio acontece no capítulo 7, né? Ali você tem a família de Noé, da família de Noé você tem o Torre de Babel e o desenvolvimento para chegar na geração de Abraão. Então, assim, a redundância não tem um tempo fixo, mas é mais meados, assim. O pessoal tenta estipular algo em torno de 2000 anos antes. Mas pegando desde Gênesis 3 até Jesus, normalmente o pessoal coloca que é 4.000 anos antes. Assim, Adão saindo do Gênesis, do Éden, e até chegar em Jesus, geralmente eles trabalham 4.000 anos. É, pouquinho. Essa conta para mim não faz muito sentido, não, na verdade. É porque você não tem uma Vem falar fidelidade aqui, por favor. Vem falar, por favor. de tempo. Mas se a gente pensa... O chat GPT falou que o dilúvio aconteceu em 2.300 anos antes de Cristo. Só queria fazer essa pontuação aqui. Eu pesquisei aqui no Google também que ano foi o dilúvio e disse, sabe-se com precisão que o ano do dilúvio foi 1656 AM. Agora o que é AM eu não sei. Antes do meio-dia. O que eu... Nossa. Vem cá, vai. Por quê? Na verdade, eu queria ficar sentado ali, não falar a verdade. Mas o que o Arthur falou é exatamente isso do tempo que eles colocam entre 2.000 anos antes de Cristo para até 4.000 anos antes de Cristo. Eu estou tentando achar a data aqui, que teve um carinha lá holandês que contou as idades de todo mundo até chegar no ano exato do dilúvio. Se eu não me engano, ele colocando mais ou menos em 4.000 Adão, ele chegou no ano 2768 a.C. para ser o dilúvio. Mas é só uma hipótese aleatória, mas o que dá para considerar e colocar é que foi pelo menos antes de 2.000 anos antes de Cristo. Só isso. Essa é uma... O Ramon queria falar antes, né? Alguém quer falar aí? Deixa o pessoal falar primeiro. Não, tá. Ramon? Não, vai ter que vir aqui. Para eles verem você. Ramon, por favor. Ramon. Assim, tem uma defesa do pessoal do dilúvio mais regional, que eles dizem que, na verdade, assim, que o mundo conhecido, ele era mais ou menos aquela região ali. Então, é por isso que quando o texto fala de um dilúvio de toda a terra, ele está falando daquela região, por causa que é o mundo conhecido. Inclusive, defendem que, por exemplo, à medida que a Bíblia ela vai desenvolvendo as outras histórias, os outros livros, mais regiões vão sendo, digamos, apresentadas. Inclusive, ao mundo que Paulo conhece, ele é muito maior. Ele chega até lá na Espanha, né? Enquanto que ao mundo, nesse contexto, pelo menos logo que a Bíblia
tipo, ela apresenta, ele é bem menor. É tipo como se fosse, sei lá, tipo, um jogo tipo, de RPG que tu vai tipo, abrindo tipo, o mapa, entendeu? É mais ou menos isso. Eu acho que o Arthur e a Bia querem fazer algum comentário. Eu vi vocês assim. É porque eu tô em dúvida do que a gente está chamando de humanidade e de mundo conhecido. Porque se a gente pensar em seres humanos enquanto espécie, seres humanos estavam no mundo inteiro. Sei lá, 2, 4, 6 mil anos antes de Cristo, que seja. Enfim, é um incômodo pessoal só. Mas é que eu acho que isso entra no que a gente estava conversando com o Paulão semana passada, de que essa tentativa de fazer essa contagem de tempo a partir das genealogias e tal, a gente entra num problema que é o significado do número dentro de Gênesis, do significado da... Enfim, eu acho que isso é difícil, a gente não tem como... Aí eu vou fazer uma afirmação meio difícil, mas vocês me corrijam também, né? Eu não acho que tem como, a partir da narrativa bíblica, a gente fazer esse tipo de contagem. Mas é só a minha opinião. Alguém queria falar mais? Eu acho que não tem como a gente fazer esse tipo de contagem, acho até que nem faz sentido a gente tentar. Mas eu acho que a minha pergunta volta, né? O que é humanidade? Porque se a gente está falando de um dilúvio que devastou a humanidade, a gente teria que pensar em, enfim, numa escala temporal muito maior. Por mais que a gente não tenha números precisos. Léo e Félix, que com certeza leram um livro, vocês têm algum comentário a fazer sobre isso? Muito bom o livro. Eu concordo com o que o Léo falou. Alguém discorda da ideia dele? Não sei, ninguém falou nada. Assim. Pode discordar. Eu vou falar uma coisa agora com fontes de vozes da minha cabeça. Eu não tenho nenhum autor para confirmar o que eu estou falando. Mas eu concordo. Coragem. Vamos ver se eu não vou daqui para a reunião do presbitério. Eu concordo com a Amanda, que a gente, baseado no que o Paulão falou, os números, eles tinham significados para aqueles povos, então a gente não pode dizer exatamente o período dos acontecimentos, e inclusive nas próprias genealogias, algumas gerações são omitidas, então as genealogias não estão. Mas como eu, Pamela Cristina Carneiro da Silva, assumo que o dilúvio foi, na verdade, um evento catastrófico de extinção em massa de espécies, então, para mim, ele é bem mais antigo do que isso aí. E aí, é por isso que entra nessa questão que a Bia falou. Nós estamos falando do mundo conhecido ou de toda a humanidade? Não vou comentar, Bia. Não vou comentar. Fala, Bia. Como você faz um negócio desse? Não, é que se a gente pensar em extinção em massa, a gente está falando de 66 milhões de anos no passado. Se a gente falar em extinção em massa. Sim. Daí, enfim. E o universo tem 14 bilhões de anos. Tô brincando. Então tá tudo bem. Tá todo mundo defendendo a sua heresia aqui. Respeito. Eu estou muito ansiosa pela parte 2, viu? Porque até agora, digamos assim, tá um pouco difícil aqui. Só isso. Deixa as perguntas pro Félix. Deixa as perguntas difíceis pro Félix. Félix vai ser trabalho daqui a 2 semanas. A Ju tem uma pergunta pro Léo. Você tem que vir aqui falar a pergunta. Não vem mais. Gente, olha o tamanho que a gente aparece, não dá nada. Né? Tá aqui. Oi. Léo, eu queria perguntar se no livro a gente estava falando de metáfora e coisas que não são, talvez, literais. Sim. E uma das coisas em Gênesis que dá muita treta é, tipo, Adão e Eva e a geração que vem depois de Adão e Eva, tá? Só tinha Adão e Eva e eles tiveram filhos e esses filhos casaram entre si
E começou. E se o autor ele chega a falar se isso também seria uma metáfora ou não? Não, ele não fala. Respondendo sua pergunta, não, ele não fala sobre isso. No Tem Mundo um Perdido livro- de Adão e Eva. O outro livro que é dele mesmo, né? Que é dele mesmo. Ele fala sobre. Que ele fala sobre isso. E aí ele faz, assim, eu tô falando de memória, mas eu gosto muito desse livro, então eu acho que minha memória tá certa. A Bea, o Arthur e o Félix, que leram junto, podem me corrigir se eu estiver errada. Você leu também, amiga? Mas a Pamela também leu, né? O Mundo Perdido de Adão e Eva. Tá, tudo bem. Então, o Mateus... Alguém vai me corrigir. Mas de que existe uma diferença na narrativa entre Gênesis 1 e Gênesis 2 no modo como ele coloca Adão e Eva. Então, Adão e Eva, em Gênesis 1, o homem e a mulher seria o homem e a mulher geral, um gênero humano. E aí, quando ele chega em Gênesis 2, aí ele está começando a narrar a história de Adão e Eva reais, pessoas reais. E aí, nessa narrativa, de fato, só que é isso, assim, aconteceu a humanidade. O que acontece entre Gênesis 1 e Gênesis 2 podem ser milhares de anos. Mas aí Adão e Eva são pessoas reais, eles realmente existiram, e deles surge aquela descendência, aquelas gerações. Mas aí... Graças a Deus, se o John Walton tivesse... Eu ia falar Paulo On, tadinho do Paulo On. Se o John Walton tiver certo, não. Mas também, enfim, a gente não tem como saber, né? Mas pode falar... Eita! Amanhã vai ser difícil o culto. Pode falar, Bibia. Eu até estava comentando que cabia disso daí mesmo, né? Porque o John Walton está dentro da perspectiva do que ele vai defender no Mundo Perdido de Adão e Eva. Em Gênesis 1, quando fala que Deus criou Adão, é Adão, que é hebraico, que é para a humanidade, ser humano. E só no capítulo 2 que ele coloca o artigo definido, falando que é uma pessoa. Que é aí que entra o debate que o autor ele trabalha no Mundo Perdido de Adão e Eva, que está dentro dessa questão, né, de Adão e Ha-Adão. Adão de humanidade e o Adão como pessoa física, né, que a Amandinha colocou. E a grande questão, eu estava até comentando com essa questão de datação, a gente não tem, por exemplo, nada muito concreto sobre Gênesis 2 até 3 e a queda em 4. A gente não tem período de datação sobre isso, não fala nada, só fala que Adão e Eva estavam no jardim e apareceu a serpente. Quanto tempo a serpente ficou conversando com Eva? Não se sabe. Quanto tempo Adão e Eva viveu no jardim sem a serpente? Não faz a mínima ideia. Bilhões, trilhões de anos, não se sabe. Não, trocando. O Léo mesmo comentou aí a hipérbole, então, hiperbolicamente. Não, eu tenho um dia de paz aqui, Léo. Mas dentro disso, você não tem uma datação, e dentro da ideia do Walton, que eu até tinha perguntado semana passada junto com o Paulo, eu concordo também junto com ele, é a questão que é um argumento assim, de que, beleza, pode ter humanidade e Deus tenha retirado o Adão dessa humanidade e do Adão ter feito Eva, para juntos serem representantes dessa humanidade que está no mundo criado, separados no Éden, para serem os sacerdotes de Deus. E o outro vai fazer toda uma comparação, lá lembrando esse estudo com o tabernáculo, todas essas coisas, templo, vai conversar com o mundo antigo, né, o contexto cultural do mundo antigo, defendendo o argumento dele. Mas eu acredito que nessa questão temporal, ele tenta conciliar junto essa questão, né? Beleza, se foi um dilúvio, pegando a ideia, né, global, tinha que ter muitas pessoas, e pessoas que existiam há muito mais tempo do que depois de Gênesis 4, que é quando começa a população da Terra pensando saindo do Éden, né? Então, dentro dessa ideia, no primeiro livro do Walton, ele vai jogar a perspectiva que já existia, né? Já existia a população, provavelmente já havia acontecido a imigração dos povos da China para os outros cantos do mundo e tudo mais. E aí se tem um dilúvio há muito tempo, foi há muito tempo mesmo, e aí você vem tendo esses resquícios sendo trabalhados só posteriormente com Moisés, interpretando todo esse assunto do dilúvio, teologicamente colocando num aspecto mesopotâmico. Mais uma ressalva que eu acho que o Paulo não defende essa ideia de Adão e Eva como representantes. Então, exato. Eu comentei assim, um pensamento do Walton,
Mas a ideia que eu concordo com o Paulo Wong, que eu também não defendo tanto, que o texto não fala nada sobre isso. É interessante para a gente pensar, é um argumento, mas é um argumento sem muito respaldo bíblico, porque eu estou buscando esse respaldo muito nas outras perspectivas do povo do Oriente Próximo. É ruim fazer isso? Não é. O dilúvio, a gente está vendo sobre isso, que é a perspectiva de vários povos sobre o mesmo acontecimento. E o autor, quando ele vai defender na criação, expansão do universo, ele se baseia nos outros povos e na questão mitológica, principalmente, da serpente, do caos, da coisa caótica. Mas eu concordo, assim, que não é um argumento também muito profundo, porque a gente não encontra tanta base bíblica. Você pode deduzir ou induzir algumas coisas sobre o texto, mas o texto não deixa isso claro. Eu só queria fazer esse pontuamento, né, dessa questão de datação e tal. Mano, mas eu não entendi. Você concorda com o John Walton ou com o Paulo Wong? Com o coreano, com o K-pop. Ai, que Arthur, ele disse? poxa vida. Deixa quieto. Não, lembra quando eu falei pra você não fazer piada? Ele cumpriu a função. Por isso não seriam dois. Não, deixa quieto. Tá bom. Discordo do Arthur. É isso? Bom dia. Algum comentário? Alguma coisa a mais? Cuidado, treta. Vem cá. Vocês estão me deixando com medo para a semana que vem, gente. Não, eu queria perguntar para a Bia, então, já que ela só pergunta para os outros. Olha essa Pamela. Não, eu queria perguntar, então, baseado assim no seu incômodo, o que é que faz mais sentido para ti, um dilúvio local ou global? Ou não existiu dilúvio? Não, tô brincando. Na verdade, foi uma chuva muito forte, a galera exagerou lá. Entendi. Não, Tchau, até mais, Eva. A gente se vê. Eu acho que o meu incômodo é com a ideia ai, Jesus. Com a ideia de um dilúvio global. Tanto pelo argumento geológico, né, a falta do registro geológico de um dilúvio global, mas também pela questão temporal. Se a gente está falando de um dilúvio global, e é que a gente tenta argumentar assim, não, é porque naquela época a população era muito menor e estava muito mais concentrada, mas se a gente está pensando em seres humanos, em humanidade no sentido de espécie, a espécie humana já está em todos os continentes. Então, por que a gente tenta argumentar assim? Não, a humanidade lá do Antigo Oriente Próximo, porque era uma população menor, mas a gente está falando de uma humanidade que já estava em todo o planeta. Então, eu acho que é um argumento que entra meio que num beco sem saída. Ele, para mim, não faz muito sentido. E se a gente está falando, de novo, de um dilúvio global, ele é muito recente e não tem registro de onde. E não tem registro. E tem mais uma coisa, mas agora eu não lembro. São algumas questões. Enfim, e daí como a população global se reestruturou a partir disso, se só Noé sobreviveu e a família dele? Eu entendo que a galera tinha muito filho, mas é o globo todo, sabe? Para mim é um pouco difícil. Na verdade, a pergunta que fica para mim, na verdade, eu comentei brincando, mas eu não tenho também uma posição assim sobre essa questão do dilúvio ser global ou local, porque também se o dilúvio foi local, como a gente tem registros geológicos, né, de eventos locais, como é que ele cumpriu a sua função teológica, já que Deus tinha se arrependido da humanidade, sei lá. Então, tipo, essa pergunta fica para mim. Assim. Se foi local, como esse evento que o povo de Israel está descrevendo, ele cumpriu a sua função teológica, já que Deus tinha, na verdade, se arrependido do que a humanidade estava fazendo. Isso. Sim, é um dos argumentos que ele usa aqui no livro. Ele levanta que, tipo, tem alguns que defendem o dilúvio local e tal, mas é uma das coisas que ele diz, tipo, um dilúvio local não cumpriria o seu propósito. Tipo...
Fala, Félix. Não, eu queria pegar. Tá dando pra me ouvir bem? Que eu tô sem um mic muito bom aqui. Tá. Fazer assim, um comentário adicional que a Pamela falou, daí alguém com mais propriedade teológica do que eu pode responder, é que é justamente essa questão. Para mim, até onde eu fui ensinado e estudei, a Bíblia apresenta Noé como um novo Adão, certo? Nessa questão da recriação. Eu acho que entra um pouco no que vocês estão falando de representantes da humanidade, não sei o quê, mas a questão do global realmente parece ser muito importante ali para essa questão da nova humanidade ser criada, e para mim é muito complicado, tanto na criação lá no começo, de Adão e Eva, você falar, já existiam outras pessoas e tal, e também aqui você falar, sobraram outras pessoas, mas houve uma nova criação, tipo, parece difícil conciliar o propósito teológico, como a Pamela falou, com esses dados, sabe? Não que eu seja simplista e ignore os argumentos científicos, os dados científicos, mas, assim, para mim, o que mais pega, eu acho que é isso, assim. Sei. Oi? Para mim? Ah, tá bom. Tá tão de boa. Eu concordo também, eu parto da mesma posição do Paulo On, de um dilúvio universal, de um dilúvio global. Eu acho que o Walton também. Enfim, mas do Walton e do Tremper, Logan III, de um dilúvio global e de uma perspectiva universal de toda a humanidade também. Aí, quando isso aconteceu, o tempo, eu gosto muito de cronologia, mas eu não faço ideia quanto, e aí eu vi algumas coisas e tal, mas eu concordo também, é praticamente um exercício inútil a gente olhar ano a ano até saber que data exatamente foi. O tempo, acho que o André Heinck comenta isso, que o tempo de Abraão, 2000 anos antes de Cristo, para trás, é o tempo que ele chama de princípio, que ele coloca lá que pode ser de milhões, bilhões ou alguns anos, enfim, alguns milhares de anos em algumas cronologias, mas é um tempo que não tem como definir. Então eu concordo também que não tem, que pelo menos foi desse 2000 anos para trás, só que é muito pouco tempo que a Bia comentou, é uma coisa que não tem como a gente ter uma noção disso. Mas voltando ao que eu falei no começo, eu concordo da perspectiva de um dilúvio global, de uma humanidade universal nesse sentido teológico. E a pergunta é, o John Walton, os autores, eles citam alguma coisa a respeito de quando Jesus mesmo, ele faz uma referência ao dilúvio num sentido escatológico mesmo, de final dos tempos, que aconteceria de uma forma semelhante, Jesus falando, aconteceria semelhante como foi no dilúvio, tendo a ideia de que, se no dilúvio isso alcançou toda a humanidade, nos fins dos tempos esse dia final alcançaria também toda a humanidade. O autor chega a falar alguma coisa sobre isso? Se eu não me engano, sim. Eu lembro mas tem uma citação assim muito rápida dessa citação do Novo Testamento em relação ao dilúvio e que para eles, sim, eles utilizam o Novo Testamento como algo universal, global, né? Tipo, a utilização que eles usam é como algo global, universal. É difícil da gente entender o dilúvio e saber como ele foi, mas aí a gente pega no próprio Novo Testamento. Cristo falando, ele tem a noção teológica do dilúvio global. Sim. Nesse sentido escatológico da coisa. Mas eu queria ver se o Walton comenta isso. Se eu não me engano, sim, mas ele mesmo já coloca ali de que eles tendo usado isso, tipo, a citação do Novo Testamento em relação ao dilúvio, como um dilúvio global, universal, tipo, não necessariamente implicaria isso, porque é a interpretação, ele sempre volta para isso, volta da mensagem, porque eles poderiam também estar usando essa ideia de um dilúvio global universal para a mensagem teológica, como eu disse, uma história teológica, para se referir, por exemplo, ao fim dos tempos e tudo, né, tipo, sim, ele cita, mas desse jeitinho, ele sempre volta para a ideia dele. Eu tenho uma pergunta para a Bia, e aí eu vou até sentar. Ixi. Amiga, é o seguinte, eu tô boiando. Eu não tô entendendo absolutamente nada do que tá acontecendo. Porque, assim, o John Walton e o terceiro, o outro lá, eles estão fazendo um exercício de leitura, assim, tipo, eu acho, tipo, o Léo tem toda a capacidade de ajudar a gente a entender isso, assim, completamente formado para essa função.
Só que eu não sei, é isso, primeiro pergunto para o Léo e para o Félix, mas depois pergunto para a Bia, assim. Eu não sei quão profundamente ele tem noção das coisas que a Bia está falando, que eu não tenho a menor noção, tipo, porque assim, na minha área não importa quanto tempo os seres humanos estão na Terra, a gente só sabe que a modernidade aconteceu em determinado momento e a gente passa daí, tipo, isso está datado, assim. E aí eu não tenho noção disso. Então, primeiro eu queria saber se ele entra nesses pontos mais de conhecimento geológico, arqueológico, biológico, sei lá. E aí perguntar para a Bia uma breve história da humanidade em 5 minutos. 5 minutos, viu, Bia? Se prepara enquanto eu enrolo aqui para você. Mas, assim... Ele vai entrar em questões de evidências geológicas, é a parte 4, a última parte do livro, que fica com Félix. Olha, Félix, olha que legal. Assim, ele vai entrar nessas questões sobre... Você perguntou geologia ou genealogia também? Geologia. Geologia, ele vai entrar mais pro final do livro. Aí eu não vi com tantos detalhes, porque não era a minha parte, né? Então, Bia, por favor, breve história da humanidade em 10 minutos. A cara dela. Então, é que talvez não tenha ficado claro qual é o meu problema de fato. O meu problema na verdade, não é um problema, né? É a dúvida que todo mundo tem. A gente está falando de um dilúvio local, no Antigo Oriente Próximo, ou de um dilúvio global. E daí, para cada um dos casos, tem algumas problemáticas que são levantadas. Vou retomar o da Pamela. Se a gente está falando de um dilúvio local, como que se cumpriria o propósito de Deus ao querer exterminar toda a humanidade por ter visto o pecado em toda a humanidade, né? E querer dar um reset, digamos, na humanidade como um todo. Se a gente está falando de um dilúvio local, isso não está sendo aplicado, e a gente está fazendo uma leitura parcial, ou entendendo o que é a humanidade com recortes bem específicos. A gente está falando de uma humanidade no Antigo Oriente Próximo e, sei lá, e regiões ali adjacentes. E, enfim. Ok. Quando a gente fala de um dilúvio global, universal, que é o que o texto está apontando, existem o problema, primeiro, do registro geológico. A gente teria que ter um registro geológico global desse evento, que se refletiria também na extinção de muitas espécies. Eu não chegaria a dizer extinção em massa, mas seria uma extinção, considerável. Uma extinção de fundo, sei lá, se a gente for usar um termo mais técnico. E esse registro está faltando. Mas também a gente poderia pensar em termos temporais, como que toda a humanidade global foi exterminada, uma família sobreviveu, e em poucos mil anos a humanidade se espalhou para o globo inteiro de novo. Essa também é uma questão. E também, claro, como as espécies se reestabeleceram em tão pouco tempo. Na Bíblia fala muito sobre as espécies de animais, mas o que aconteceu com as plantas terrestres, por exemplo? E outra, sei lá, as espécies aquáticas estão meio que envolvidas? A gente assume que não, né? Que quem estava na água meio que ficou tranquilo, mas também o texto não entra nesse mérito e também não tem como a gente pensar, mas eu pensaria em como que todas as espécies e também a humanidade se reestabeleceu em tão pouco tempo, e esse é o meu problema. E o problema é que a espécie Homo sapiens, em termos mais biológicos, tem aí uns 200 mil anos de idade. E a humanidade nas Américas, então, a espécie chegou no continente americano há mais ou menos 50 mil anos. Se a gente falar de um dilúvio de aspecto global, mas que na verdade é local, digamos assim, há 4 mil anos a humanidade estava toda concentrada ali no Antigo Oriente Próximo. Bom, em termos mais de evolução e distribuição da espécie Homo sapiens, isso parece que não bate muito.
ou a gente está fazendo um recorte do que é a humanidade. Enfim, a gente vai ficar repetindo as mesmas questões, é mais ou menos isso. Eu não sei se ficou mais claro agora. Sim, obrigada. Bia, eu não sei se eu tenho alguma coisa muito a acrescentar ou é uma pergunta, mas quando você falou das plantas terrestres e, tipo, de como que ia desenvolver de novo as coisas, né? Tipo, as plantas. Daí eu lembrei, tipo, dos extremófilos, por exemplo. Será que eles não conseguiriam ter ficado de boa no dilúvio, sabe? Porque eles conseguem ficar em situações extremas e tranquilos. E aí eles te ajudaram a desenvolver outras coisas mais rápido. Não sei, uma coisa que eu pensei também, enfim, é uma coisa que eu queria acrescentar só. Não sei se a gente precisaria pensar nos extremófilos, porque a gente está pensando num ambiente aquático, marinho, ou até, sei lá, salubre em algum canto, mas a questão é que a conquista da Terra pelas plantas terrestres, enfim, não é tão simples. Eu não sei se as plantas foram exterminadas, mas a gente não pensaria em organismos extremófilos rapidamente colonizando o ambiente e uma evolução, enfim, numa escala temporal muito rápida. Não bate a conta, até porque um organismo não vira outro, né? Não tem como isso acontecer. Pode falar, Pamela. Não, eu ia comentar, o que fica na minha cabeça, então, ou esse evento foi muito antigo para que a Terra tivesse tempo de se restabelecer, não sei, ou, como o Félix falou, Noé fazia ali uma função de um segundo Adão, que se a gente partir da ideia que Adão era um representante, na verdade, da humanidade, então a gente faz um recorte que Noé e aquela população, aquela região estava representando teologicamente o resto da humanidade, sei lá. Eu acho que isso faz até sentido com a pergunta do Mateus e com a resposta do Léo, assim, porque quando Jesus usa o dilúvio para falar enfim, do juízo, ele pode estar fazendo uma metáfora a partir de algo que foi local. E é isso, né? Aí Noé seria um representante, só que em Noé o pecado continua a existir. Então, o pecado não foi destruído de toda a terra, não é assim, destruiu a humanidade, agora está tudo certo. Não, o pecado volta, porque Noé continua sendo pecador e os seus filhos também continuam sendo pecadores. Sim, fiquei pensando nisso agora também. Aí, só um comentário rapidinho. Eu acho que ambas, que nem a Bia comentou e o Léo também, ambas essas duas posições que a Pamela colocou, elas vão gerando mais dúvidas, e mais dúvidas, e mais dúvidas. Só que aí eu acho que a primeira que ela colocou, que a Pamela colocou, do dilúvio sendo global, só que há muito tempo atrás, um tempo indeterminável, um tempo incalculável, é a que dá menos distorção a outras passagens do texto bíblico. Eu acho que ela é uma que gera menos questões, embora sejam muitas, é um muito menor do que o outro que vai gerar mais dúvidas ainda. Eu não sei, o Félix... Eu não sei se o Félix vai falar, também não sei se foi nesse livro aí que eu li, mas sei lá, eu acho que tem uma ideia, não sei se é que o John Walton vai mostrar no último capítulo, eu não vou lembrar. Mas ele fala também da possibilidade desses diferentes mitos nos diferentes povos estarem descrevendo eventos diferentes também, mas eventos parecidos, e aí eles dão interpretações teológicas. Então, não necessariamente a epopeia de Gilgamesh, por exemplo, está descrevendo o mesmo evento catastrófico que o povo de Israel, mas são eventos diferentes com significados que eles dão significados parecidos. Por isso que tem, inclusive, algumas semelhanças teológicas entre as descrições das histórias e algumas diferenças também, como em uma história foram 7 dias e na outra foi 40, né? Tem essas... Mas eu não lembro, talvez, de repente, o Félix, na próxima reunião, pode comentar, mas eu ouvi alguma coisa assim em algum lugar. Fala, Bia. Não, é rapidinho. Eu tendo a pensar o oposto do Mateus, na verdade. Que eu acho que pensar em Moisés escrevendo esse relato, o que ele conhecia de humanidade, ou digamos assim, o que ele chamaria de global. Com certeza ele não tinha a dimensão
do globo, ou enfim, dos continentes que a gente tem atualmente, né? Essa noção moderna. Então, eu pensaria que se ele, mesmo que ele estivesse descrevendo um dilúvio que a gente chama de local, para ele é um dilúvio global. E tudo no texto vai dizer que é um dilúvio global, porque esse é o mundo. Não sei, para mim isso é muito mais fácil de pensar, mas também é só uma ideia. Tá todo mundo correspondendo positivamente com o seu comentário, Bia. Tá todo mundo assim. O Félix vai tratar melhor sobre esses pontos da geologia e tal na outra semana. Inclusive, eu ia dizer para o Félix, fica tranquilo que daqui a 2 semanas eu que vou te fazer as perguntas, tá bom? Não, eu tô muito tranquilo. Tô de boaça aqui. Fica tranquilo, cara. Nossa, as próximas 2 semanas eu vou estar só... O que eu tô sofrendo aqui agora, cara, você não tem noção do que eu vou fazer com você daqui a 2 semanas. Pegou a parte né? fácil ainda, Léo. Nem te perguntei nada, pô. Enfim, só... Ele vai tratar melhor, né? Mas, por exemplo, as últimas 4 proposições, né, que ele coloca aqui, os últimos 4 capítulos. A história do dilúvio é baseada em um acontecimento real. Aconteceu um dilúvio, né? A geologia não evidencia um dilúvio universal, como a Bia colocou ali. Histórias do dilúvio ao redor do mundo não provam um dilúvio universal, né? Não necessariamente porque tem um ali, pode ser a mesma coisa, pode ser o mesmo evento, pode ser tal, né? E o último, a ciência pode purificar a religião pode purificar a ciência da idolatria e dos falsos absolutos, né? Então, o que a gente encontra, legal, né? Como a gente encontra como ciência, como geologia, faz a gente olhar para o texto de alguma forma, né? Tipo, opa, não está batendo aqui com a geologia, com a história. Então, o que precisamos prestar mais atenção no texto, né? Ou ver para conseguir entender as coisas melhor. E a religião vai purificar a ciência, né? De não ver as coisas simplesmente como aconteceu e não tem sentido e propósito nenhum, né? Mas eu fiquei pensando nisso também, enquanto... Não necessariamente o dilúvio local tira o significado teológico de tudo aquilo, né? Porque é o que falaram. Eu até abri aqui, né? Em Gênesis 6, né? Depois de falar que Deus destruiria tudo e tal, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Mas ele tinha pecado, né? Na doutrina do pecado, ele ainda era um homem pecador, né? Então, tipo, não necessariamente... Se fosse para realmente dar um restart, tipo, não teria que sobrar nem Noé. Não teria que sobrar nem Noé. Como é que é? Sim, sim, ele faz a contra-argumentação dele mesmo, assim, sabe? Tipo, ele argumenta que não há evidências geológicas para um dilúvio global. Então, para ele, não. É a argumentação dele. Não há evidências para um dilúvio global, né? Tipo, que seria local, mas o significado hiperbólico, a retórica ele coloca como global, porque a ideia teológica que ele quer passar é essa. Agora tudo faz sentido. Até então, eu achei que o Walton e o Walton colocavam... Não, mas ele coloca, tipo... A hipérbole fala. A hipérbole coloca isso porque é a mensagem que ele quer falar. É uma história teológica. Esse é o final do livro. O Félix vai tratar melhor sobre isso, né? Mas eu queria comentar que eu contei para a Amanda que eu acho ainda mais fácil de entender uns anos atrás no sentido universal. A primeira posição. Não vou mais falar. Fala sim. Não, eu falei isso do muitos anos atrás, depois eu parei um segundo e pensei, e eu falei uma besteira muito grande, porque na verdade, se a gente for pensar quantos milhões de anos para essa, se a gente está partindo realmente de uma reconstrução, quantos milhões são aí para a Terra se reconstruir, entendeu? E para, enfim, tantas espécies. Tipo, pode ser infinito. Deus está fora do tempo e do espaço. Parou tudo, pausa, recria todas as de novo. O universo nem tem 14 bilhões, tem, sei lá, 100 bilhões.
Aham, tá bom, então. Eu tinha 2 comentários para fazer. O primeiro, que eu lembrei de uma coisa, e aí eu não sei se é exatamente desse texto, mas o Alton, no outro livro, ele fala de como o Gênesis também ele é um compilado de livros. E aí, quando tem aqueles momentos, tipo, dá uma pausa e aí volta, essa é a história de Nanã, e aí esse é o momento do essa é a história de Noé, essa é a história da família de Noé. Então, eu acho que isso também é muito significativo de como ele está olhando para um ponto específico, né? Ele está, tipo, partindo de uma narrativa e aí entra um outro texto falando da história da família de Noé. Eu acho que isso também pode, talvez, levar a gente a entender como local e, enfim, como isso tem mais significado teológico, mesmo sendo local. Enfim, essa foi uma coisa que eu pensei. E eu acho que ela é a única que faz sentido, outra coisa não faz sentido, então deixa quieto. Mas é isso. Mais alguém? A Bia e o Arthur estão discutindo. Vocês querem trazer a discussão para o grupo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Precisamos ler o livro. Não, eu acho que... É isso. Então, Bibia, quer encerrar? A gente pode... Quê? O Arthur quer comentar algo para a gente encerrar, mas você ia dizer algo também antes. Não, já falei. Já? Pode passar para o Arthur. Eu queria pedir desculpa da piadinha com o Paulão em coreano. Só queria pedir desculpa disso daí. O pessoal no geral. Tem um joia ali. Gente, obrigada pela presença. Muito obrigada, Léo, pelo esforço, pela dedicação, pela paciência de vir aqui falar com a gente. E a gente se encontra daqui 2 finais de semana, então no sábado, dia 30, se eu não me engano, para a segunda e última parte desse livro, em que a gente vai, então, fazer todas as nossas perguntas cabeludas para o Félix, e daí o Léo também vai ajudar aqui a gente a tentar entender melhor, mesmo que a gente não chegue a muitas respostas. Gente, vou encerrar a gravação. E eu acho que depois a gente pode tirar uma foto. Eu acho que a gente pode tirar